Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. No Evangelho dessa noite, nós estamos estudando o capítulo 8º. O título da passagem é Pecado por Pensamento. E para estudar essa passagem, em que Jesus aborda que até mesmo por pensamentos nós nos equivocamos, eu selecionei alguns trechos do próprio Evangelho, alguns ensinamentos do Cristo, que nos ajudam a refletir justamente sobre isso, sobre o nosso comportamento íntimo, porque o pensamento está na intimidade do ser. Então, aquilo que Jesus nos ensina em termos de comportamento dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, ou seja, aquilo que nós temos a nossa essência como ser. A primeira mensagem, Jesus vem dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Aqui Jesus já está nos convocando a algo completamente diferente em termos de comportamento nosso. Ou seja, para que nós, diante de alguém que nós não temos, vamos dizer, no mínimo, um bom relacionamento, que a gente tenha bons sentimentos por aquela pessoa. Ou seja, ele está mandando que a gente ore pelos nossos inimigos, que a gente fale bem das pessoas que nos maltratam e das pessoas que falam mal de nós. Ou seja, na nossa intimidade, a gente ter um comportamento diferente para com aquelas pessoas que não se relacionam bem conosco, que a gente tem algum tipo de inimizade, algum tipo de malquerência. Na seguinte, ele vai dizer o seguinte: porque faz o seu sol, no caso ele está falando de Deus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque Deus abençoa a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que nós achamos que não merecem. Pessoas que nós achamos que, por algum motivo, porque a gente não se dá bem com aquela pessoa, não gosta, acha que essa pessoa fez mal a gente, por qualquer razão que seja, a gente acha que aquela pessoa não merece as graças de Deus. E Jesus está dizendo, olha, Deus abençoa a todas as criaturas. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão, ou seja, que recompensa, que salário vocês terão? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, gostar de quem gosta da gente é muito simples, é o que Jesus está dizendo. Isso aí qualquer pessoa faz. O que Jesus está nos convocando é algo, um passo adiante. Ou seja, é nós caminharmos para frente no sentido de comportamento. E mais uma vez nós estamos falando do comportamento íntimo da criatura. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, Jesus está nos convocando à perfeição. Mas perfeição, nós vamos estudar um pouco da agora para frente, o que seria essa perfeição que Jesus está nos chamando. E ele, um pouquinho mais adiante no Evangelho, vai dizer: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão, recompensa, salário, junto de vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, se eu fizer alguma coisa apenas na aparência, a própria aparência já é a recompensa de tudo.
quando nós estamos falando de esmola, não é só o sentido do dinheiro, pegar um dinheiro e dar para alguém, mas é fazer algo de bom a quem quer que seja. Quando a gente faz aquilo na intimidade do nosso ser, a gente está fazendo, dando de nós. Eu me lembro até uma passagem de um palestrante falando que ele estava num trabalho de sopa ali, né, de distribuir, geralmente os centros espíritas têm e tal. Ele estava lá, ele servindo a sopa, pegava a concha, o prato, servia a pessoa, próximo, servia, próximo, próximo. Aí até que o presidente da casa, o dirigente ali, falou: o que você está fazendo? Uai, estou fazendo caridade, eu estou fazendo distribuindo sopa. Falei: não, meu amigo, você tem que olhar essas pessoas aqui nos olhos dela. Você tem que ver o que a pessoa que está aqui. Fazer essa caridade assim com má vontade não vale, vamos dizer assim, né? Quando, pois, deres esmola, continua Jesus, não façais tocar trombetas diante de ti. Ou seja, não proclama isso para todo mundo, não precisa contar para todo mundo: ah, eu fiz, eu ajudei, eu isso, aquilo. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o vosso galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. É como aquela história assim, né? Eu vou fazer caridade para quando eu desencarnar e eu for para o nosso lar. Ah, eu vou fazer caridade, porque aí eu vou ser um espírito evoluído. E Jesus está dizendo o seguinte: não saiba a minha mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, nós temos que agir com as outras pessoas no sentido de nos aproximarmos daquelas pessoas, sem interesse oculto, sem querer aparecer uma pessoa melhor, sem aparecer para os outros, querer mostrar uma virtude que a gente não tem. Jesus está começando nessas passagens aqui a nos ensinar, a nos mostrar que nós somos um espírito, nós somos uma alma, que nós temos algo dentro de nós que a gente precisa valorizar esse ser. Ou seja, quando a minha mão esquerda não pode saber o que faz a direita e vice-versa, ele está dizendo o seguinte: olha, haja com o seu coração, haja com o íntimo do seu ser, seja uma pessoa melhor. E continua ele um pouquinho mais para frente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando nós nos aproximamos de Deus, é o mesmo caso. O nosso coração, o nosso íntimo, a nossa mais profunda personalidade é quem deve procurar a Deus. Por isso que a gente vai ver em alguns livros da literatura espírita que muitos espíritos, eles precisam passar anos e anos depois da desencarnação sofrendo nas regiões mais baixas e tudo mais, para que eles possam se encontrar. E eles ali naquele momento, diante de tanta dor e tanta dificuldade, procurarem o Pai. A gente vai ver lá em André Luiz, né? Ele já 8 anos sofrendo ali no umbral, ele fala: eu comecei a lembrar, comecei a rememorar que deveria existir um ser superior. E foi então que eu roguei ao Pai que me abençoasse. Ou seja, nós, no nosso íntimo, no nosso coração, buscarmos a Deus. Mas o que isso tem a ver lá com pecado
por pensamento. É que Jesus está nos ensinando a gente separar o mundo exterior do mundo interior. Ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo aquilo que você aparentemente não fez, ou aparentemente fez, o que se passa dentro de você conta muito. É isso que ele está nos ensinando. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A nossa relação com Deus é a relação de pai para com filho. É uma relação de coração a coração. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o vosso galardão. A aparência para o Espírito não significa. Quantas vezes, até por exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem maravilhosa chamada Uma Rainha de França, que ela mostrando assim, que logo depois da desencarnação dela, ela foi ver que espíritos que ela julgava subalternos, pessoas que deviam ser empregados ali do palácio, estavam lá no mundo espiritual numa posição muito superior a ela. Porque nós estamos falando do coração da pessoa, nós estamos falando do espírito, daquilo que tem dentro de nós. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Isso é mais ou menos que nem aquela pessoa que tudo que ela vai fazer para outras pessoas, ela tem que contar, nossa, mas fulano de tal, eu estou cuidando de um parente meu, e ele está fazendo isso, ele me dá esse trabalho, aquela dificuldade, me dá esse problema, isso, aquilo, e eu tenho sofrido tanto, e eu tenho passado dificuldade e tal. Ou seja, ela quer mostrar toda a dificuldade, todo o jejum, vamos dizer assim, que ela está vivendo, querendo que isso apareça para todo mundo. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, você quando fizer um jejum, quando fizer um sacrifício, não conte para ninguém, é você com Deus. Mais ou menos assim, a nossa relação com outras pessoas. Quando a gente fizer algo que seja sacrificante para com outra pessoa, a gente não precisa espalhar notícia disso. Isso é nós com Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós, que Jesus está ensinando, temos que viver no mundo. Estamos aqui para isso. Mas dar o devido valor às coisas. Que o nosso coração, ou seja, a nossa alma, a nossa essência, estejam nos sentimentos, nos nossos relacionamentos com as pessoas, na nossa capacidade de compreender, de perdoar, de sentir a dor alheia, e que os nossos verdadeiros tesouros no mundo sejam aquilo que nós podemos levar para outra vida. E o que a gente leva? Depois da desencarnação, o que a gente vai levar daqui? Aquilo que a gente conquistar com as outras pessoas, aquilo que a gente fizer de bem, as gratidões que as pessoas tiverem conosco,
aquilo que a gente tenha feito de melhor para nós, melhor para as outras pessoas, mas melhor não no sentido material, mas no sentido de doação de nós. Algo que a gente possa chegar no mundo, no outro mundo, na vida espiritual, algo que a gente tenha orgulho de dizer, olha, eu aproveitei meu tempo na terra para fazer isso. Continua Jesus, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nós, já diz até a psicologia, nós vemos nos outros o que a gente tem dentro de nós. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a passar os outros para trás, a olhar só meu interesse próprio, a fazer algum tipo de desvio, eu olho alguém e já imagino, ele está fazendo tal coisa. Se eu sou uma pessoa que sou dado à traição, uma pessoa não confiável e tudo mais, eu olho alguém e já penso, ele está traindo. Ou seja, tudo aquilo que os meus olhos têm de trevas, eu vejo nas outras pessoas. E por isso que eu caminho em grandes trevas, como diz Jesus. Então, nós estamos vendo que a todo momento Jesus está falando, olha, cuide da sua alma. Alma no sentido de essência. Cuide de quem você é. Seja interiormente, no seu sentimento, nas suas emoções, na maneira de ser como indivíduo, seja alguém de Deus. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Ou seja, nós devemos preocupar principalmente com aquilo que sai do nosso coração. O que eu vejo nas outras pessoas? Eu vejo maldade? Eu vejo problema nas outras pessoas? O que procede, o que sai de dentro do meu coração? Que espécie de sentimentos eu cultivo? É igual a passagem anterior dos olhos. Aquilo que eu tenho dentro de mim, eu vejo nas outras pessoas. Então, o que eu tenho? É esse convite que Jesus está nos dizendo. Olha, até por pecado, até por pensamento você peca. Ou seja, até naquilo que eu trago dentro de mim, eu vou pecar. Pecar no sentido de equivocar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Qual é a vontade de Deus? Se a gente perguntar, o que Deus espera de mim? Se eu pensar assim, eu quero fazer a vontade de Deus, o que eu devo fazer? Logicamente que nós vamos pensar que a nossa obrigação, nosso dever como vontade de Deus é ser uma pessoa melhor. Como que eu sou uma pessoa melhor? Compreendendo quem está à minha volta, enxergando a dor do próximo, me colocando na posição dele, ou seja, eu
na minha alma, na minha essência, sou uma pessoa mais humana, uma pessoa mais acessível ao próximo. Aquelas pessoas que estão à minha volta podem chegar ao meu coração. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. E nós, às vezes, preocupados com as coisas. Se isso está bom, se está ruim, se a espiritualidade vai gostar disso ou daquilo. Ou seja, preocupado com as questões exteriores da vida. Sendo que Jesus falou que o mais importante da lei é a misericórdia, é a fé. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Limpe o seu interior primeiro, indivíduo. Limpe o seu coração, limpe a sua mente, limpe a sua alma. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então o que Jesus está falando, olha, a essência, aquilo que realmente importa é o nosso interior. Às vezes nós estamos tão preocupados com o aspecto exterior das coisas, com o corpo, preocupados com a religião, preocupados com as questões de parecer opiniões mais fortes, de que a nossa posição seja que prevalente, que aquilo que a gente faça seja o certo em relação às outras pessoas. Ou seja, a gente preocupado com o exterior, lá como os fariseus da época do Cristo faziam. Sendo que Jesus está falando, olha, o importante é o que se passa dentro de você. Que espécie de indivíduo você é? Que espécie de pessoa você é? Quando você faz um balanço, o que sai? A gente vai lembrar também que vários livros da literatura espírita, eles quando narram o processo de desencarne das pessoas, uma coisa é comum praticamente a todas as pessoas, bastante frequente, é que a pessoa no momento do desencarne, ele rapidamente, como se fosse um filme passando em alta velocidade, ele revê toda a sua existência, mas numa velocidade muito alta. Só que ele vê, às vezes, os mínimos gestos da sua vida e mais, tem a percepção do sentimento que o animava naquele momento. Irmão Jacó, no livro Voltei, ele fala assim, era como se fosse uma barragem que de repente se rompesse e tudo aquilo que estava guardado em mim passasse diante dos meus olhos numa velocidade frenética. Outros livros vão falar algo muito semelhante, é como se fosse um filme passando numa velocidade altíssima, mas que nós, no momento do desencarne, a gente revê a nossa existência inteirinha e vê os mínimos gestos, que pessoa nós fomos. E aí, por exemplo, algumas passagens na história da humanidade são bastante significativas, né? Na Segunda Guerra Mundial,
foi um evento trágico que afetou milhões e milhões de pessoas. Só de judeus, 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração nazistas e tudo mais. E nesses campos, muitas pessoas sofreram diversos tipos de atrocidades e tudo mais. Mas é interessante notar que existem alguns relatos que os nazistas eles escolhiam alguns judeus para serem como se fossem capatazes nos campos de concentração. E o que esses relatos dizem é que esses judeus capatazes, eles agiam com muito mais perversidade, com muito mais maldade que os próprios guardas da SS, em termos de violência, de agressão aos outros prisioneiros. Vamos imaginar hoje esses espíritos no mundo espiritual. Será que eles não sentem profunda vergonha hoje desse seu ato? Ou seja, dele massacrar os próprios irmãos judeus? Ou seja, então que espécie de sentimento nós cultivamos? O que a gente quer levar para o mundo espiritual? É isso que Jesus está nos convidando a refletir. Tem uma passagem do Atos dos Apóstolos que Paulo diz da mensagem que Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas. De sorte que as pessoas pegavam pedaços da roupa de Paulo, seus lenços, seus lençóis, para levarem para as pessoas serem curadas. E havia ali na cidade, onde Paulo estava, alguns curandeiros que expulsavam espíritos, demônios, como no dizer da Bíblia ali, que eram espíritos obsessores. Eles praticavam ali aquele mercado com a mediunidade e tudo mais. E eles vendo aquilo que Paulo fazia, aquilo que Deus fazia pelas mãos de Paulo, começaram então a querer expulsar os demônios, cobrando por isso, lógico, dizendo, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te expulsamos, dizendo isso para os espíritos. Chegou uma situação que eles repetiram isso, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te expulso. E aí o espírito, manifestando pela pessoa obsidiada, vai dizer, olha, Jesus nós conhecemos. Paulo, eu sei quem é. E vós, quem sois? E aí o espírito juntou em cima daquela pessoa, espancou e eles saíram nus, conforme diz o texto evangélico. Essa é a pergunta. E nós? Quem nós somos? Será que a gente está só repetindo palavras de religião sem realmente ter dentro de nós algo? Essa é a grande pergunta, porque nós imaginamos às vezes que a fé, que a confiança em Deus, que a transformação íntima é algo miraculoso, que a gente vai conseguir do dia para a noite, sem esforço, sem nada. Os grandes mártires, os grandes espíritos da humanidade conseguiram conquistar a posição que chegaram à custa de muito esforço, inclusive de luta consigo mesmo. Emmanuel, no prefácio do livro Paulo e Estevão, vai dizer o seguinte: muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos, isso ele está prefaciando o livro, não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo
recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. É aquela questão: eu quero servir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser isso ou aquilo, mas do meu jeito. É o mundo que precisa se adequar a mim. É muito capricho pernicioso, que diz Emmanuel, né? Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das suas experiências humanas e responde: Senhor, o que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em décadas de luta redentora e constante. Lendo o livro Paulo e Estevão, a gente vai ver toda a trajetória de Paulo, mas algo que a gente pode extrair ali da obra de Emmanuel é a luta de Paulo consigo mesmo, a sua transformação interior ao longo dessas décadas de serviço e dedicação. Paulo não foi obra de um milagre instantâneo, como diz Emmanuel. Houve ali intenso trabalho, mas ele não se negou ao trabalho. Ele doou de si mesmo, né? No livro Contos dessa e da Outra Vida tem uma passagem chamada Pureza em Branco. E um senhor, uma pessoa, ele era tido como uma pessoa muito pura aqui, uma pessoa muito sem pecados, vamos dizer assim, e se vestia até de branco e tal. E ele desencarnou, chegou no mundo espiritual todo de branco, reluzente e tal, e ali para acesso, né, às zonas superiores e tal, o espírito responsável ali
falou, peraí que eu preciso analisar a situação, né? E olhou, e depois de analisar e tal, falou, ó, infelizmente o senhor não vai poder ascender às esferas superiores. Por que não? Porque o senhor não tem condições. Eu fiz uma lista, justamente para prevendo isso aí, já trouxe a lista comigo para evitar qualquer dúvida. Eu respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci aos meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com todas as pessoas viciadas, vivi em minha casa preocupado em não ser percalço nas estradas alheias. E aí o espírito, o responsável ali, parou um pouco, falou, muito bem, analisando o seu caso aqui e tal, o senhor pode repetir de novo a sua lista? Perfeitamente. Respeitei todas as religiões. E o espírito respondeu, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente a seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não praticou. Nunca aborreci aos meus semelhantes, entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas sempre em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e segurança. Calculei todos os meus passos, apenas para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo, não lhes aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao seu comodismo. Vivi em minha casa, preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. E Anésio, que era a pessoa, o desencarnado ali, né? Desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se de branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. É o que Jesus nos convida. Que a gente, no nosso íntimo, pecado por pensamento seja dentro de você uma pessoa melhor. Olhe quem está à sua volta com os olhos do coração, vamos dizer assim. Ponha-se no lugar daquela pessoa. Faça aos outros aquilo que você gostaria de fosse feito para você. Compreenda como você gostaria de ser compreendido. Essa é a lição que Jesus nos traz hoje. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado.